Vou lá compartilhar uma meditação para vocês. Estava lendo aqui agora há pouco, 1 Reis 13. Eu achei um texto bastante interessante e falei, deixa eu compartilhar isso. Vai que ministra também ao coração de alguém, assim como ministrou o meu. A história conta, 1 Reis 13. A história conta de um homem de Deus que ele vai até um lugar, Betel, e lá ele fala contra o altar, né? Algumas coisas que estavam sendo feitas no altar. E ele declara, profetiza, fala a palavra do Senhor. E as coisas que ele fala se realiza, inclusive algumas coisas acontecem, inclusive com o próprio rei, né? A mão dele. A mão dele seca, né? Recolhe essas coisas assim. E o rei depois pede para ele, não, suplica ao Senhor que restaure a minha mão e etc. Ele vai lá e ora, né? E fala com Deus. E a mão do rei é restaurada. Ele vendo tudo isso, o rei, o que ele faz? Não, quero que esse homem fique perto de mim, obviamente. E ele fala assim, vem na minha casa, coma pão, beba água. E o homem fala assim, não, eu não, mesmo que você me desse metade da sua casa, eu não iria, eu não beberia água, nem pão, porque o Senhor me incumbiu de não fazer isso, de não comer pão, nem água neste lugar, e não voltar pelo mesmo caminho. E eu achei interessante porque ele negou de uma pessoa, de uma autoridade, de uma pessoa que era bem vista. Por quê? Porque ele estava seguindo a direção de Deus. Então, nem sempre as boas propostas são tão boas assim. E você tem que seguir firme no que Deus quer. O que parece ser bom, o que parece ser, olha, que presente, você tem que pensar, o que Deus quer para mim, o que foi que Deus disse. E aí ele segue, realmente ele continua perseverando no que Deus falou para ele e vai por outro caminho. Quando ele retorna por outro caminho, se levanta um profeta e vai ao encontro dele. E o profeta mente para ele. Ele fala assim, não, eu não vou voltar. O profeta oferece, né, para dar pão, água. Ele fala assim, não, eu não vou voltar. Porque o Senhor me incumbiu de seguir e de não voltar, de não beber água, não comer pão. O profeta fala assim, não, mas o anjo do Senhor falou para mim, ele falou para mim que para você voltar. O interessante é que naquele momento parece que ele anulou a voz ali do que Deus tinha falado para ele e foi. E seguiu, né, o que esse profeta tinha falado. E no momento que ele estava lá, o Senhor usou a boca do próprio profeta para dizer que ele tinha desobedecido o que o Senhor tinha dito. E quando ele retornou, foi um caminho de morte, né? Ele morreu. E eu fico pensando, assim é a nossa vida, sabe? A gente tem que saber o que Deus quer. Primeiro, foi uma pessoa bem requisitada, bem vista. Segundo, foi um homem considerado um homem de Deus. Mas no fim, ambas não tinham a palavra que o Senhor tinha dado para ele. Isso me fez refletir alguns anos atrás. Aconteceu algo, né, na minha vida. Uma pessoa muito requisitada, uma pessoa bem reconhecida, principalmente espiritualmente. Ela entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu tenho esse caminho para você, essa direção para você fazer isso, isso e isso vai ser muito bom. E eu fiquei ali meio paralisada, tentando entender, falei, mas será que é isso? Deus tinha me dado uma outra direção. E só que no momento eu lembrei da direção de Deus, eu fiquei confusa, afinal de contas era um homem muito de Deus. Ali, né, naquele momento, e eu pensei assim, não, então tá. Então eu olhei para ele, no áudio eu mandei assim, eu vou orar, eu vou jejuar a respeito. E durante 15 dias eu fiquei em propósito, em oração, e eu não recebi a resposta. E eu entrei em contato com essa pessoa, já entrou de novo em contato comigo, falando assim, não, nós vamos ter já reunião, né, para minha mudança de destino praticamente. E eu falei assim, me perdoe, mas eu não tive essa direção do Senhor, não é o momento. Essa pessoa não gostou, algumas outras pessoas próximas acabaram também não entendendo, mas eu segui o que Deus tinha direcionado para mim. E de cara eu não entendi muito, né, fica aquele receio, mas alguns anos depois eu entendi que se eu tivesse seguido aquela direção teria sido um caminho de morte, teria sido um caminho que não era o que o Senhor tinha me direcionado. E é assim que a gente tem que ser todos os dias da nossa vida. Tá, a proposta é boa? É, mas é o que o Senhor quer para você? Pergunte ao Senhor, porque Ele tem planos melhores e maiores, né? Então, assim,
Que a gente possa seguir o que Deus quer, não o que o homem quer. Não que... Porque as pessoas têm... Todo mundo tem... É propício a ter um coração enganoso. Mas o que Deus fala? Obviamente, Deus também usa os profetas. Muitas pessoas de Deus já foram usadas para falar meu coração. Mas quando elas são usadas a falar meu coração, Deus também revela ao meu coração o que Ele quer, o que Ele direciona. Então, que a gente possa seguir o que Deus quer. Né? E se a gente vem em dúvida, titubeando, que a gente não venha a ir no caminho errado. Que a gente venha parar e falar assim, peraí, eu só vou sair daqui quando o Senhor me der uma resposta. Eu só vou por esse caminho quando o Senhor me der uma resposta. Eu só vou aceitar esse banquete, essa comida, esse lugar, que mesmo que pareça ser tão bom aos meus olhos, se for da permissão do Senhor. E essa é o que Deus tem falado comigo. É a minha oração, né, para a minha vida, e é o que eu deixo aqui para você também.